que está chegando para reforçar o Bom Dia com notícias ao vivo do Flamengo, Amêndola. O que tem de novidade nessa sexta-feira? Seja bem-vindo. Tudo bem, Calheiros? Um abraço para você, para a Renata, para o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox. A última quinta-feira foi bastante agitada, né, para o Flamengo em relação a essa informação sobre o interesse do Barcelona no Jorge Jesus. Vocês já trouxeram a versão da mídia portuguesa, mas a mídia espanhola, o repórter Francesc Aguiar, que é do Mundo Deportivo, ele afirmou que o Barcelona já tem um acordo com o Xavi. O Xavi que a gente conhece, né? Foi jogador do Barcelona, foi cotado, inclusive, antes do Setien assumir o Barcelona para ser o técnico, mas não quis assumir a equipe no meio da temporada. Então, esse já é um desejo antigo da diretoria. Então, os torcedores do Flamengo, principalmente, estão se apegando muito a essa informação que vem da Espanha, de que já há um acordo com o Xavi para ele ser o próximo treinador do Barcelona. Mas é aquela história. Informação, cada um tem a sua apuração, a gente respeita de todo mundo. Eu entrei em contato ontem, logo depois, com alguns membros da diretoria do Flamengo, e nada chegou ao clube. Inclusive, não foi só o Marcos Braz que fez uma postagem no Twitter, não. Logo depois, o Rodrigo Dunchi, o vice-presidente-geral do clube, ele repostou a mensagem do Marcos Braz e escreveu em cima: eu também vou dormir tranquilo, estou preocupado só com uma coisa, o jogo do próximo domingo. Então, os dirigentes do Flamengo seguem o mesmo planejamento, inclusive foram pegos de surpresa com essa informação do interesse do Barcelona, mas, ao que tudo indica, pelo menos até o final do ano, o Jorge Jesus permanece no Flamengo. Inclusive, ontem, o presidente do clube, Rodolfo Landim, participou de uma live na Flá TV com alguns chamados influencers do YouTube, e um dos temas, obviamente, foi esse assunto do Jorge Jesus. Ele disse que acredita muito na palavra do Jorge Jesus, no acordo que está lá assinado. Então, caso o Jorge Jesus queira sair a partir do ano que vem, tudo bem, é uma história que o Flamengo não tem o que fazer, mas que até lá o Jorge Jesus permanece no Flamengo. A gente vai acompanhar alguns trechos dessa entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Porque uma coisa é conhecimento técnico, uma coisa é você implementar, vamos dizer assim, mas outra coisa é o processo de liderança, a forma com que isto é cobrado, né? E mesmo a forma de enxergar o jogo, o detalhe que o cara vê, isso é muito pessoal. Isso você não consegue substituir, né? E é isso que, vamos dizer assim, aí que está, vamos dizer assim, o valor dele, o grande valor dele na nossa maneira de ver. E essa é a razão pela qual a gente procurou mantê-lo, conversar com ele, mantê-lo e conseguir ter dele, vamos dizer assim, o compromisso de que ele ficaria conosco até o final da temporada, para que a gente não pudesse, vamos dizer assim, sofrer o dissabor de, no meio do campeonato, no meio da disputa de vários campeonatos, a gente perdê-lo, né? O que seria péssimo, vamos dizer assim, para a gente ter que colocar um novo treinador no meio para se adaptar à equipe e tudo isso no meio de um trabalho, no meio de uma temporada. Essa foi a maior preocupação que eu tive na conversa com ele. Independente de valor de contrato, multa contratual que você bote para o cara sair, para não sair. Sabe assim, eu acho que a relação que hoje o Flamengo tem com o Jorge Jesus é tão grande, quer dizer, que a gente, para mim, mais vale, vamos dizer assim, palavra e olho no olho do que qualquer outra coisa, entendeu? Assim, a relação madura, profissional que a gente tem. Então, assim, o que ficou acordado entre a gente é que esse trabalho vai ser levado adiante até o final dessa temporada. E esse compromisso não foi assumido, vamos dizer assim, eu acho que do Jesus, vamos dizer assim, com o Flamengo instituição apenas, entendeu? Foi algo que ele, vamos dizer assim, criou esse compromisso dentro do próprio grupo de jogadores e na comissão técnica do Flamengo. O que torna, vamos dizer assim, isso ainda mais forte. Então eu não tenho muito essa preocupação não, viu Gustavo? Assim, acho que essa é uma discussão para a gente ter conforme nós combinamos no final do ano.
E se isso vier a acontecer, se ele quiser sair no final do ano, aí a gente vai ter um tempo para se preparar e para ir a mercado buscar um outro técnico. Tá aí, então, o Landinho, presidente do Flamengo, dizendo que não está preocupado, né, Calheiros? Está tranquilo que o técnico fica até o final do ano. A gente tem a arte aí dos números do Jesus, principalmente no Maracanã, né? Os números dele são, assim, de muito destaque. 31 jogos, 28 vitórias, 3 empates, 89 gols marcados e 21 gols sofridos. E ali embaixo o destaque principal: nenhuma derrota do Mister no Maracanã. É o que a gente traz aí, os números do Jesus. Mas o Landim já disse que não está preocupado, que tem um compromisso, conversou com ele, e ele tem esse compromisso não só com o elenco do Flamengo, mas também é um compromisso com o clube e com toda a nação rubro-negra de permanecer no clube até o final do ano, até porque seria difícil demais trazer um novo nome caso ele saia ainda esse ano, né? A gente traz aí as artes com todos os números do Jorge Jesus. A gente já pode tirar a arte aí da nossa tela, voltar com os nossos comentaristas, voltar também com a Amêndola. É isso, né, Amêndola? O Landim tá tranquilo, falou que até final do ano, a princípio, ele continua. O Jorge Jesus permanece. E aí entra aquela questão que a gente até se torna um pouco repetitivo, né? O Jorge Jesus, ele fez um pacto com os jogadores do Flamengo no final do Mundial, depois do jogo da derrota para o Liverpool. Então isso vai ser levado muito em consideração, sem contar o carinho que ele sente da torcida do Flamengo. É nítido isso. Eu, particularmente, às vezes que eu estive no Maracanã acompanhando em 2019 os jogos do Flamengo, a torcida, todos os jogos, gritava o nome dele mais alto do que o dos jogadores. Então, ele também nunca viveu uma situação dessa, sem contar os números, né? No Maracanã ainda não perdeu, embora tenha sido eliminado pelo Atlético Paranaense depois de um empate. Esse ano também não perdeu. O Flamengo 100% na Taça Rio. Ao que tudo indica, vai conquistar mais um campeonato estadual. Ainda tem a Copa do Brasil, que ele não ganhou, e obviamente tem um objetivo lá na frente, que é o Mundial. Então, eu acredito que nesse momento o Jorge Jesus não saia. Acredito, inclusive, que ele vai cumprir o contrato dele até o meio do ano que vem, até porque as principais competições elas vão se alongar, não vão terminar no final do ano. O brasileiro tem muito dito aí, muitas pessoas vêm dizendo, que é até fevereiro. Então, eu acredito que ele permaneça pelo menos até o meio do ano que vem, embora sempre vão surgir algumas informações de interesse de clubes europeus no Jorge Jesus. Ele tá realmente valorizado, a projeção foi enorme, o trabalho dele realmente chama a atenção do mundo, o trabalho que ele executa no Flamengo. Amêndola, daqui a pouquinho, eu quero saber do time do Flamengo para a semifinal contra o Volta Redonda, tem a questão do Gabigol, né, que foi preservado contra o Boa Vista. Já já você informa aqui sobre o time, mas antes deixa eu rolar a bola aqui com o Fábio Azevedo e com o Paulo Lima, porque tem essa questão, né, Fábio? Tem a questão técnica, né? E o Flamengo pode acabar com o campeonato na próxima quarta-feira, mas tem a questão comercial, né? A gente já sabe aí dos problemas de televisionamento, né, do campeonato estadual do Rio de Janeiro, a emissora que detém os direitos rescindindo o contrato, mas o Flamengo tem esse caminho de arrecadação, que são suas transmissões. E aí, se o Flamengo é aquele cobertor curto, né? Se o Flamengo acaba com o campeonato na próxima quarta-feira, vai perder duas grandes possibilidades de arrecadação que seriam a decisão do Campeonato Carioca, né? Olha, Calheiros, mas eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento com isso, não, porque existem outras formas do Flamengo buscar recursos. Claro que essa é uma forma inicial e muito importante que o Flamengo está desbravando. Mas eu acho que ganhar logo, liquidar, abrir datas, porque ali na frente, quando começar o brasileiro, aí sim, tem brasileiro, volta a Libertadores, o calendário vai ficar muito apertado. Então você ganhar uma data agora, um espaço, que era o que eu falava lá anteriormente, para que a pressa de voltar ao estadual, se ele vai terminar agora ou com a final do estadual, vai ter um espaço grande até o Campeonato Brasileiro, então podia ter começado um pouquinho depois para todo mundo condicionar melhor, mas enfim, voltou, já está na semifinal. Não acho que o Flamengo está preocupado de acabar antes, não. Uma semana antes, 2 semanas, galho fraco para o Flamengo. Paulo Lima, Fábio Azevedo levantou bem uma questão, né? Vai acabar o Campeonato Carioca, os clubes vão ficar um tempão parados até o retorno do Campeonato Brasileiro, que está previsto ali para começar no dia 9 de agosto, né, Paulo Lima? E acho que a declaração forte do Landim, apesar dele falar que tudo olho no olho, no boca a boca, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Vale o que está escrito, né?
Porque eu combinei com ele, mas não está escrito, tá bom. Há uma reciprocidade de respeito, de confiabilidade entre o Jorge Jesus e a atual diretoria do Flamengo. Isso é indiscutível. Mas a frase que eu acho mais contundente é quando ele fala que ele tem um compromisso com os jogadores. Eu acho que essa é uma observação muito pertinente quando você, um dirigente, um presidente de clube, que é campeoníssimo como é o Landim, e que está projetando um Flamengo internacionalmente forte, cada vez mais forte com a marca que o Flamengo tem, com um técnico vitorioso. Então, essas expectativas de especulação para cá, especulação para lá, se esvaziam muito quando você percebe que o Landim, que é o presidente do clube, fala isso. O cara tem um compromisso com os jogadores, isso pesa. Aí eu acho que vale a palavra. Né? Com o clube vale o que está escrito. E com os jogadores acho que vale a palavra, sem dúvida nenhuma. O que me preocupa nessa questão toda de grana, acho que não passa pelo Flamengo. Acho que, independentemente de 1 ou 2 jogos, o Flamengo não está, vamos dizer assim, com o pires na mão. Essa interrupção da transmissão do futebol carioca, o que me preocupa são os prêmios pobres, né? Esses vão sofrer. Talvez tenham que bater lá na porta da Gávea para pedir uma graninha emprestada, né? Porque sem o dinheiro da televisão, como é que vão sobreviver os pequenos clubes do Rio? A questão é que, em cima dessa rescisão, né, de acordo com as informações, a Rede Globo vai pagar integral, né? Até o final do contrato, né, Calil? Ao contrato do ano que vem. Referente ao campeonato de 2020. Enfim, depois que vai ficar realmente essa questão e, com certeza, vai gerar um impacto muito grande nos clubes menores, nos chamados pequenos. Agora, Flávia Amêndola com a gente ainda aqui, com informações do Flamengo. Amêndola, quero saber se preocupa a situação do Gabigol. Enfim, a informação na última quarta-feira que era apenas uma preservação ao atleta. Ele vai para o jogo domingo. Domingo a ideia é ter aí o Flamengo força máxima, como é a característica do Jorge Jesus? Vai para o jogo, Calheiros. Ele está recuperado, foi um desconforto muscular, mas tem uma outra questão também, que o Gabigol estava pendurado. E se ele recebesse o cartão amarelo, ele não atuaria na semifinal da Taça Rio, caso o Flamengo confirmasse a vitória. Mas ele agora, tendo sido poupado, jogando contra a equipe do Volta Redonda pela semifinal, para a final, os cartões eram. Então pode ter sido também uma jogada, bom, isso aí só levantando uma possibilidade, para ele não perder a semifinal da Taça Rio, mas já está recuperado, treinou normalmente, inclusive, na última quinta-feira, e aquele time que a gente já conhece. É o mesmo time, força máxima, o Jorge Jesus, que ainda não perdeu esse ano. Quando ele começou a comandar o Flamengo, foram 14 jogos com 13 vitórias. Então, o Flamengo muito tranquilo, ao que tudo indica, terá força máxima mesmo nesse confronto contra o Volta Redonda. O Volta Redonda é bom ficar de olho, viu, Calheiros? Que deu trabalho para o Flamengo quando as duas equipes se enfrentaram durante o campeonato estadual. Mas, ao que tudo indica, vai com aquele time mesmo. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e agora o Gabriel Barbosa voltando à equipe, quem sabe para alguém levantar com a plaquinha de novo, né? Dizendo que vai ter gol dele no próximo domingo. Boa, Amêndola. Muito obrigada pelas suas informações, atualizando aqui pra gente o Flamengo. A gente vai